Estamos no ar, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, nosso encontro semanal, sempre trazendo-lhe grandes personalidades do automobilismo, referências para contar os bastidores, curiosidades, as coisas que vocês querem saber que acontecem nas pistas, mas às vezes não tem como, a gente possibilita, mas ao meu lado sempre Nicolas Giafone. Você tá bem, meu amigo? Tudo bem, Ale, e você? Eu tô bem, nosso convidado hoje é gigante, hein? Se você for pegar tudo que o cara ganhou, dá mais de uma década só de títulos. E não estamos falando só de Fórmula, tá? O cara ganhou título em Fórmula, o cara ganhou título em TC, ganhou título em Stock Car. Então, realmente é um privilégio ter ele aqui. Ricardinho, Maurício, obrigado por topar participar do programa. Obrigado vocês aí pelo convite aí. É um prazer estar aí para a gente falar um pouquinho de corrida e de automobilismo. Ricardinho, vamos do começo, né, Lick? Contando um pouquinho da tua trajetória lá atrás. Como que surgiu essa paixão por automobilismo, esse desejo de começar a correr? Alguns já vêm de família, né, e já contam essa história. A gente quer saber a tua história. Como é que surgiu tudo isso? Na verdade, foi do nada. Na Giovanni Gronchi ali, no Morumbi, tinha uma escolinha de mini-bug, de kart, que era do Queco Patti, falecido Queco Patti, que esteve aí no automobilismo por muito tempo. Ele tinha uma escolinha lá, meu pai passou de carro, perguntou se a gente queria fazer, a gente curtiu a ideia, eu sempre gostei de carro, sempre assistia Fórmula 1, essas coisas. Aí acabei entrando nessa brincadeira aí, mais no mini bug, daí ele ofereceu o curso de kart, tinha uma categoria que chamava microkart. Era fora do Campeonato Paulista, era Interlagos todo, mas era uma categoria com motorzinho mais fraco. Aí fui fazer o curso, a gente acabou fazendo o campeonato eu e meu irmão, aí meu irmão quis parar. Aí eu falei meu pai que queria dar continuidade, peguei paixão por aquilo ali. Aí começou a vir os resultados bons, daí você acaba se animando mais. Lógico. Aí eu peguei a época do pai dele. Eu sou mais novo que o pai dele, mas o Zequinha, o Felipe, poxa, eles corriam. Naquela época a gente não tinha tantas categorias de kart como é hoje em dia, né? A gente não tinha nem júnior menor, era júnior, B, A e sênior. E daí eu lembro que logo depois que eu comecei, lá para 92, eu acho, 93, começaram a vir uns karts de marcha, que eles correram também. Eu fiquei lá uns 5, 6 anos no kart. Nessa época, andei de chassi da ZF. Teve campeonato 1993. A gente teve campeonato pan-americano de kart em Córdoba, na Argentina, que meu pai, o seu avô, eles se juntaram e colocaram, você nem sabe disso, juntaram e colocaram os karts todos no mesmo caminhão para levar lá para Argentina, em Córdoba, para fazer esse campeonato. Então a gente estava sempre na mesma equipe, eu corria de ZF. Depois fiz Fórmula Ford aqui no Brasil, em 95, com 16 anos, fui campeão. Aí depois fui para a Europa, fiquei 9 anos na Europa, fazendo Fórmula Chevrolet, Fórmula 3 e 3000. Aí voltei para o Brasil e foi bem na transição, né? Para mim deu muito certo, porque quando a Stock começou a crescer, foi lá para 2000, 2001, começou a ter transmissão tal, ao vivo. E eu entrei na Stock em 2004. E foi bem aquela transição que o pessoal falava, né? Dos dinossauros com os babysaurs, que é o que está acontecendo hoje, na verdade, né? Tá de novo, a gente está ficando velho e tá entrando a molecada aí dando trabalho pra gente. Então, estou na Stock desde 2004. 2004 eu não fiz a temporada inteira, mas 2005 até hoje fiz todas as etapas. Fiquei uma etapa fora só quando eu tive Covid, em 2021, que era uma etapa de São Paulo. Então, bastante corrida na carreira coisa, aí. É muita coisa. Voltando aqui, peraí, a gente começou, quantos anos você tinha no kart? Quando 10 você anos. Começou com 10. 89. Então foi relativamente, é que naquela época eu acho que era mais comum, né? Começar ali com 8, 10. Era mais para 9, 10 anos do que para hoje, 4, 5, 6 hoje anos é de que hoje idade. tá um absurdo. Surreal. Nem existiam os karts pequenininhos que hoje em dia existem, né? E aí então você fez 5 anos de kart e aí pulou o muro. Pulou o muro de Interlagos. A gente fala isso, né? Tem o kartódromo, tem o autódromo, aí a gente brinca quando a criança começa a andar de fórmula ou de carro, de turismo, a gente brinca que ela pulou o muro. E aí eu queria entender, Ricardinho, quando você fez essa transição do kart para o carro, normalmente ali é um divisor de águas, né? Tem muito piloto de kart que a gente vê que anda muito bem de kart e não se adapta, assim como tem pilotos que de kart não vão muito bem, só que entra num carro no autódromo e aparece. Como é que foi essa transição para você entender que agora,
talvez o básico seja o mesmo, só que é outro jeito de guiada, os muros estão longe, não dá uma sensação de velocidade tão maior. Como é que foi para você a adaptação do kart para a Fórmula Ford? Cara, a gente sabe, né, que o kart, a reação do kart é muito mais rápida, né, do que você sentar hoje. Se você for sentar hoje no Fórmula 2, Fórmula 2 a reação é muito rápida, mas você vai sentar logo de cara ou num carro na época no carro da Alpe, que é do pessoal ali que tem escolinha, ou você... Eu fiz escolinha no Beto Manzini, né, para tirar... Ah, você fez? Eu fiz. Legal. E depois fui professor do Beto Manzini e depois... Você viu que eu fiz essa escolinha? Você fez lá também? Eu fiz, Todo mundo tem que fazer. Eu fiz com 15 anos. Aí eu fui instrutor do Beto. O meu primeiro carro de turismo foi do Beto. Foi um carro... Eu, na verdade, fiz o cursinho lá, era golzinho antigamente, aqueles gol quadrado. Aí a gente estava em Londrina uma vez, ele me emprestou um carro, um Escort, que ele andava de marcas e pilotos. Aí também andei. Aí eu, na verdade, eu comecei a treinar, né, essa transição. Eu corria de kart, mas quando eu tinha 15 anos, a gente não podia competir. Com 15 anos, naquela época, você não tinha carteira liberada para você andar de Fórmula. Era só a partir dos 16. Então, tudo foi antecipando, na verdade, né? Então, com 15 anos, eu já fazia treinos de Fórmula Ford. Então, acabei fazendo uma programação antes de entrar na temporada. Mas foi legal, assim, foi o que você falou, a gente não sabia guiar um carro de rua, você estava no kart lá, que você acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo, que hoje em dia é o natural até em Fórmula, mas na minha época não, porque você tinha que fazer ponta-ataque, você tinha que apertar a embreagem, tinha câmbio H, nem sequencial naquela época tinha ainda, até os Fórmula 3 na minha época era um câmbio, era H ainda. Caramba! Então eu fiz essa transição, então a reação era mais lenta, mas eu me adaptei bem, assim, eu fui bem. Comecinho, você demora um pouquinho mais, mas normal. É normal. Quando você vai treinando, e ainda mais quando você não tem referências, né? Quando eu comecei a programação de treinos da Fórmula Ford, eu ia para a pista sozinho, então você não tinha tantas referências, né? Porque você sabe a variação que a gente tem, não só de pneu, mas de pneu, de temperatura de pista com borracha, pista sem borracha, então você tem muita variação. Que naquela época eu tinha que me aprender sozinho, na verdade. Daí, quando eu fui fazer o campeonato de Fórmula Ford no meu primeiro ano, eu tive como coach o Toninho da Mata, o pai do Cristiano. Ai, que legal. Aí ele me acompanhou durante a temporada. E já nesse ano também de Fórmula Ford, quando eu fiz isso em 95, eu ficava depois das etapas na segunda-feira e treinava de Fórmula 3. Já me preparando para... Corria junto com a Fórmula 3? A gente corria junto com a Fórmula 3. Legal. Então, na minha época, quem estava lá era o Max, Rubem Fontes, o Zonta, os Grandene, tinha uma galera lá. Pequena a galera, né? Nada mal. E aí é bom que aí você leva como referência também, né? Sim. Você tinha o que eles tinham feito no final de semana, você estava começando, era ali meio que um pista já mais emborrachada. Você pegava uma pistinha legal. Pista mais preparada. Ricardinho, você falou de adaptação e aí me desperta uma curiosidade. Hoje, 10 anos é considerado relativamente tarde para quem está começando no kart, né? Quais que foram os seus maiores desafios naquela época, principalmente de adaptação, e não vindo de uma família consolidada, né, Nicolas? Nascendo dentro do berço do automobilismo. A gente sabe a parte financeira é uma das coisas mais difíceis que você tem. Cara, eu não vejo, assim, naquela época uma dificuldade fora a parte financeira, que você tem que ter o aporte, a ajuda do patrocinador ou dos pais inicialmente, que acaba acontecendo. Na nossa época eram poucos campeonatos, o que eu mais, assim, a parte mais difícil, mas a gente gostava, era acordar cedo, porque viajava o Brasil inteiro, viajava São Paulo inteiro para treinar em finais de semana de corrida, então ia para estudar durante a semana, e final de semana de corrida, quando não tinha corrida em Interlagos, a gente estava indo direto para corridas interior de kart, para experiência, para pegar quilometragem e tudo mais, entendeu? Então, assim... eram campeonatos um pouco diferentes, né? Você com o sul-americano, era uma corrida, um pan-americano, sul-americano, eram corridas eliminatórias, como até o brasileiro de kart antigamente era assim. Então, o campeonato paulista de kart, a gente falava que sempre era o campeonato mais forte, porque você tinha 12 etapas e todo mundo vinha do Brasil inteiro para correr em São Paulo, que era o campeonato mais forte que tinha. E você tinha descartes, você tinha oportunidades, né? Então, naquela época, eu não sei como que hoje em dia é o Campeonato Brasileiro, mas assim, você classificava. A corrida que você largava a primeira bateria,
que você chegava na primeira bateria, você largava na segunda. Então, se você quebra, eram 4 baterias. Se você quebra na terceira bateria, você está fora do jogo. Esquece, né? Não é uma continuidade de pontuação, uma somatória de pontuação no final de semana ou com descarte, nada. Era muito difícil, assim, para você ser campeão brasileiro de kart, para você ser campeão sul-americano ou pan-americano. Então, eram coisas eliminatórias, o que valia era a última. E são fatores que às vezes você não consegue controlar como um problema no carro, né? Sim. E agora sim, pensando um pouquinho no seu começo ali de Fórmula Ford, eu gosto porque tem muita gente hoje que eu convivo que ou está fazendo a transição do kart para o carro, ou está começando já a se desenvolver na categoria, como fez o Dudu no passado, e está fazendo agora na WEC, como está fazendo, por exemplo, o Comparado, que saiu dos Fórmulas agora para os carros. Na sua época ali de Fórmula Ford, o que você pôde aprender naquele ano tão competitivo que você teve, que você pôde levar para a Europa depois? Cara, assim, em termos de... É um pouco diferente, né? Correr no Brasil, correr na Europa, competitividade, mas também... Eu acho que para mim a maior dificuldade foi quando eu fui para a Europa, né? Porque você a gente diz está num morar país... lá, você diz... Não só isso, vivência? aqui é um país tropical, você vai sair com pneu zero, você dá 1, 2, 3 voltas, tá. o Entendi, pneu está ali, você tem a Entendi. temperatura. Para a Europa, na minha época, você está numa época muito melhor, né? Os pneus são mais macios, tem mais aderência e tal. Antigamente, até no kart, né? A gente andava de lado para ver a volta. Hoje em dia, você tem que andar mais quadrado, né? Mais redondinho, que a gente fala no kart para fazer uma volta rápida. Então, isso daí é uma diferença, que a gente andava com o carro um pouco mais de lado no kart. Então, no Fórmula, você não conseguia colocar esse estilo de guiada no Fórmula, isso aí era bem diferente. Para efeito comparativo, é tipo aqueles Fórmula 1 2004, 2003, que a gente viu o Schumacher andando de lado, assim, com as microcorreções, assim, que você não vê hoje? É muito mais. O kart era muito mais. Era muito mais. Era muito mais. Tudo bem que, na época, quando eu andava de Fórmula Ford, não é que os pneus eram super macios, não eram, mas eram bem mais macios e era uma tocada muito mais limpa. Tá. Então, você se adaptar a isso, né, tendo uma agressividade, né, a gente sempre falava no kart, você tem o piloto mais dócil, o cara mais agressivo, não só em corrida, mas na tocada, na guiada. Só que o pneu suportava esse estresse naquela época. Então, essa transição do kart para Fórmula, a guiada muda um pouco, mas quando você vai para a Europa, na parte climática eu acho que é a pior, entendeu? Porque você entender... primeiro que você vai para o final de semana de corrida, quando você vai começar a correr lá, tipo, corri na Fórmula Chevrolet na Inglaterra, chama Fórmula Vauxhall. Aí tinha 9, 10 categorias em um final de semana de corrida. Diferentes. Então, Fórmula Renault, Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, tinha BTCC, tinha um monte de categorias de turismo. A Chevrolet tinha uma categoria só de Vectra, que o Nono chegou a correr lá. Então eram várias categorias no mesmo final de semana de corrida, que eram vários pneus diferentes também no mesmo final de semana de corrida. Isso faz uma lambança. Você sabe como que é. Faz uma lambança. Porque você anda de truck, aí tem sprint, aí tem... Normalmente quem faz a lambança sou eu hoje em dia. Mas o grande problema também, né, uma categoria que tem pneu radial, com pneu slick ou borrachas totalmente diferentes, isso faz uma diferença grande. Então a gente tinha que sempre estar olhando o cronograma, quem que estava andando antes, para entender. Porque às vezes você, tô dando um exemplo, sei lá, você treina, o seu treino anterior era uma categoria da BTCC, pô, legal. Aí depois, antes da classificatória, tinha uma classificação de um carro de pneu radial. Era um carro completamente diferente, entendeu? Então essas adaptações eu acho que são difíceis. Aprender pistas novas também era muito difícil, né? Porque a gente não tinha os simuladores para a gente aprender. Sim. Era tudo na marra, era tudo em treino, ou senão você não tinha o que fazer. Era andar na pista que nem track walk tinha antigamente, na verdade. A gente alugava um carro de rua, ia para os lugares e dava uma voltinha ou outra que eles liberavam, nada demais, e treinava. A gente não tinha essa facilidade que você tem hoje no simulador, que acabou barateando muito também na parte de treinos, né? Porque você acaba... beleza, eu não vou... Imagina Nürburgring, 24 horas de Nürburgring. Poxa, uma vez eu falei com o Farfus, ele falou que eles pegavam a pista 4, 5 dias só para decorar a pista. Né? O primeiro dia era um terço. Primeiro dia era um terço da pista, o segundo dia era o segundo terço, o terceiro dia era o terceiro terço, o quarto dia eles liberavam a pista inteira para eles treinarem. Porque você não tinha simulador. Hoje em dia você coloca um piloto no simulador, você treina lá e o cara talvez não fique 100% pronto, mas ele sabe para onde virar, ele sabe as curvas de alta velocidade, tem uma noção.
para chegar mais próximo do limite da pista. Achei legal você trazer isso. O Dudu estava me falando nas 24 horas de Le Mans. Ele falou, cara, não tem como eu vim pra cá. Ele falou, o Dudu anda muito no simulador, né? Ele falou, cara, não tem como eu vim pra cá sem o simulador. Eu fui treinar, meu treino, eu dei 3 voltas, deu 20 minutos. Isso e aí você sai do carro. Tipo assim, 2 passadas retas que você dá, acabou seu treino e... É uma traseiradinha, é uma erradinha. Acaba a volta. E falo que em Le Mans eu não conheço. Mas a parte final da pista é a mais difícil, que são aquelas curvas de alta velocidade, onde você tem que carregar muita velocidade, muro e assim, ali é onde que você onde você perde mais tempo, né, em comparação a uma pessoa que tem experiência. Então o simulador hoje te ajuda muito nisso, né? Você economiza muito tempo, talvez se ele fosse fazer Le Mans numa época antiga, ele teria que ver uma outra categoria, que tivesse uma outra corrida de fórmula, só para ir treinar, ou só para ir correr, só para conhecer a pista. Exato. Oni, eu acho muito interessante isso que o Ricardinho está pontuando, porque às vezes quem está chegando agora no automobilismo não tem noção que alguns anos atrás, recentemente, não tinha simulador, você tinha que aprender na marra. E aí entra a minha questão, o Oni talvez saiba um pouco disso, como que é para o piloto, Ricardinho, chegar numa pista tendo que mostrar desempenho, patrocinadores olhando, sem conhecer a pista? Só para você ter uma ideia, em 99 foi meu primeiro ano de Fórmula 3000. A gente corria só... a partir de 2001 veio para o Brasil, mas era só corridas na Europa. A gente tinha, Fórmula 3000, você tinha 42 carros. Desculpa, a Fórmula 3000 que era antiga, seria a Fórmula 2 hoje. Hoje é a Fórmula 2, que era GP2, Fórmula 3000, GP2 e Fórmula 2. Perfeito. A gente corria junto com a Fórmula 1, no mesmo final de semana de Fórmula 1. Só que como a gente não tinha tempo de pista, o que a gente tinha? A gente tinha uma classificação de 40 minutos e uma corrida. Não treinava? Não treinava. Eram 40 minutos, só que dos 40 minutos você tinha 3 jogos de pneu zero para passar, então você não anda 40 minutos. Você tem que parar para ir colocando pneu zero, sem conhecer as pistas. Algumas pistas a gente conhecia porque tinha treinos livres, pré-temporada, eram 3 pistas, o resto a gente não conhecia, não tinha simulador, não tinha nada. Até eu contar uma história com o Max, que aconteceu comigo. E dos 42, só corria 26. Nossa! O resto ia 16 caras iam para casa no final de semana. Então, ou seja, você pagava para não correr, se bobear. É isso aí. Olha que fantástico. Então teve uma corrida em Imola, eu não conhecia. Aí eu cheguei pro Max, eu falei, cara, não conheço a pista, não sei pra onde virar. A gente tinha treinado até então, acho que em Jerez, de La Fronteira, em Manicô, mas em Imola a gente não tinha corrido. Aí chegou lá e falei, cara, eu vou atrás de você, não sei pra onde vira, tal. Sei o traçado, mas não sem limite de nada. Ah, não, beleza, vem atrás de mim. Aí, só que a gente tinha 3 jogos de pneu zero. Só que naquela época, a direção hidráulica não tinha nos carros de Fórmula 3000. Era muito pesado. Nossa. Hoje, pra você ter uma ideia, eu peso 60 quilos. Naquela época eu pesava 50 quilos. Eu era muito magrinho, não tinha força nenhuma. Aí eu saí atrás dele e falei, mas se errar, eu vou junto com você. Aí, na tela, primeiro Max, eu segundo. Nunca tinha conhecido a pista na vida. Só que daí, quando começou a colocar os pneus o pneu zero da nossa categoria, aí o pessoal começou a evoluir, daí eu fui caindo na tabela. Mas assim, o Max me ajudou muito nisso, entendeu? Porque chegava a pista que eu não sabia pra onde virar, ou não sabia o limite da pista da onde a gente estava indo correr, entendeu? Então era difícil, cara. Tinha muita gente que ficava de fora, chegava no final de semana de corrida lá e fazia a classificação e ia embora para casa. Antes da 3000, você fez Fórmula 3 espanhola e Fórmula 3 inglesa? Fiz Fórmula 3 inglesa antes, aí eu fiz a 3000, aí eu voltei pro Brasil, ia ficar parado. Aí um cara me chamou para correr na Fórmula 3 espanhola, daí eu fui lá e fui campeão. E era o mesmo carro da Fórmula 3 inglesa? Ele era chassi da Lara, era o mesmo carro, só que era todos os motores Toyotas. A categoria inteira era motor Toyota. Tá. Era mais forte ou mais fraco que a Cara, que você tinha dado? 15 cavalos mais fraco, 20 cavalos mais fraco, era bem parecido. E aí isso já era 2003, mais ou menos? Era 2002? Era 2003, exatamente 2003. Aí você foi campeão em 2003 na Fórmula 3 inglesa, ele me chamou, na Fórmula 3 falou, espanhola. se você for campeão, vou te dar um ano de World Series, que era a categoria que batia de frente com a Fórmula 3000. Tá. Né, que o Zonta foi campeão, uma galera andou lá. Era uma outra porta, era uma outra porta de acesso. Era um carro, um motor um pouquinho mais fraco, mas tinha efeito solo, então de aero era melhor, o carro que fazia mais curva. Algumas pistas ele acabava até sendo um pouquinho mais rápido que o 3000, que era da Renault, era uma categoria da Renault, a World Series.
Aí eu fui campeão, ele prometeu, mas não conseguiu cumprir por causa de patrocinadores, mas até para mim foi ótimo, porque daí eu vim para Stock Car, tive a oportunidade e até então a gente está na Stock aí. Ricardinho, você falou sobre o clima tropical, que era difícil para os pneus, mas eu queria saber agora do teu lado pessoal. Porque, desculpa te interromper, que eu esqueci de falar, às vezes a gente ia virar, a gente tinha classificação curta de 15 minutos, 20 minutos, a gente ia virar a nossa volta rápida na 8ª, 9ª, 10ª volta. A gente tinha toda uma preparação para esquentar o pneu, o equipamento, para daí conseguir virar a volta. E muito tempo para esquentar, né? 8 minutos. Sim. Se desse um safety car, você ferrava. Eu estou dizendo uma corrida, entendeu? Porque se der um safety car, para gerar temperatura, antigamente era bem difícil. Mas no teu lado pessoal, como que foi sair do Brasil, mudar para a Europa? Tem toda essa adaptação que é mais difícil. Eu odeio frio. Eu não gosto de frio. Começa por aí. Começa por aí. Não, eu sou mais do calor, eu prefiro o calor mesmo. Eu não me importo, às vezes o Stock Car está 50 graus, 50 e poucos. Mas você está achando maravilhoso. Maravilhoso não é agradável, mas eu não sou muito do frio. E eu morei na Itália um pouco, para andar de kart, depois eu fui para Inglaterra e eu fui sozinho. E, cara, morar na Inglaterra não é muito agradável, porque lá, ainda mais inverno, que 3h30, 4 horas da tarde tá escurecendo e o clima muito cinzento, sabe? Faz parte. É o tal do sacrifício. E naquela época a gente não tinha FaceTime, não tinha nada. Era telefone, tinha um sistema que chamava Callback, que era um sistema que você fazia ligação via Estados Unidos, que era mais barato e era isso. Você falar com o familiar era via telefone por esse sistema. Aí lá depois, quando fui chegando a 3.000, aí teve MSN, daí teve ICQ. Você foi evoluindo. Aí foi evoluindo, mas não assim, você tinha que ir na Lan House, pagar 1 hora de acesso no computador, para você mandar, pra você ficar teclando lá, falar com o pessoal, com os amigos. Mas era muito mais difícil. Hoje em dia, a praticidade de tudo, né? Mas isso é uma coisa que a gente tenta trazer bastante, Ale, porque é muito fácil o povo olhar hoje, né? Você olha teu Instagram, você olha meu ganho corrida, você olha no passado o cara foi campeão da Fórmula 3, olha o highlight, só que ele não vê todo o sacrifício que é feito por trás e todo mundo que foi para fora teve que experienciar morar sozinho, longe da família, longe dos amigos. A gente é um povo caloroso, a gente gosta de estar junto, compartilhar. E aí, putz, você vai para uma Inglaterra, que nem você falou, é frio, escurece cedo, o povo não é lá dos mais receptivos. Sim. Então eu acho muito legal que com certeza te ajudou muito a crescer como pessoa, te amadureceu muito para voltar para o Brasil. E era exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque é um ponto que muitos pilotos passam, Ale. Né? Quando você toma o balde de água fria do eu não vou conseguir chegar onde eu quero, como é que você readapta o que é sucesso para você mesmo e encara a situação que você está como uma oportunidade e para não virar aquele eterno piloto frustrado, né? Sim. E eu queria saber de você como é que foi essa volta para o Brasil, como é que você enxergou sua vinda para Stock Car, porque não é fácil realmente você abandonar o sonho depois de ter chegado tão perto de conseguir. Como é que foi para você essa adaptação e depois todo o sucesso da Stock Car? A gente sempre sonha, né, em chegar um dia na Fórmula 1, ainda mais você conseguindo avançar de categorias. Mas a gente sabe a dificuldade que é e a gente sabe que você precisa de um aporte financeiro para chegar na Fórmula 1. Muito grande. Isso sempre foi claro em qualquer momento, acho, do automobilismo, para mim. Então, hoje a gente sabe a dificuldade dos nossos pilotos brasileiros e da qualidade da dificuldade financeira. Ainda que na minha época era um pouco mais fácil, porque era 1 para 1 o dólar, né? Então, ajudava, mas também já era difícil. Mas, cara, eu sempre fui muito claro, assim, na minha cabeça que tentar fazer o melhor. Só que a gente sabe, você tem que estar no lugar certo, você tem que estar na hora certa, com as pessoas certas. Então, assim... Equipe certa. Equipe certa. Mas, cara, se for ver assim, às vezes eu me pergunto, né? Eu fui testar a Fórmula Indy, eu fiz um treino de RL na pista que seu pai ganhou. Ah, é? Kentucky. Em Kentucky? Kentucky. Que legal. Eu fui fazer um teste pela Red Bull, que eu era piloto Red Bull de Fórmula 3000. Aí fui fazer um teste lá, fui bem e tal. Só que foi uma transição que de 2002 para 2003 mudou o chassi. Tá. E a Red Bull, em vez de 2 carros, foi fazer só um carro. Eles mantiveram o piloto oficial deles, que era o Bud Rice, que era um americano. E eu acabei não tendo essa oportunidade. Aí você começa a pensar, poxa, que não deu certo aquilo. Mas se for ver, no final deu muito certo para mim. Eu estou super feliz na Stock Car.
sou grato a tudo que aconteceu na minha carreira, em todos os momentos. Eu acho que, lógico, quem não quer chegar na Fórmula 1, quem não quer ter essa oportunidade, mas eu acho que às vezes lá na frente a gente vai entender o porquê que as coisas talvez não aconteceram. Poxa, será que se eu tivesse andado naquela época, seu pai andava de Fórmula Indy, poxa, era cadeira elétrica. Era suicídio coletivo, né? Era, porra, não sabia se ia sair com as pernas ou não, entendeu? Era complicado. Então, vai saber se me livrou de um acidente grave ou não, eu não sei, mas são coisas que a gente não consegue descrever, explicar, na verdade, e acho que é só agradecer as oportunidades que eu fui tendo ao longo da minha carreira, pós-Fórmula, que me manteve hoje no automobilismo profissionalmente, entendeu? Então, assim, quantos pilotos que no meio do caminho já pararam e gostariam de estar nessa posição, de estar numa Stock Car, de ter conquistado o título, ou vitórias, ou pódios na categoria. Então, assim, a gente vê hoje muito mais, né? Stock Car é um sonho mais real para a molecada que sabe que a dificuldade para chegar numa Fórmula 1 é muito maior. Você vê, né, a molecada do kart já vê uma base de ir fazer uma HB20, depois um turismo nacional, para já na própria NASCAR Brasil, seu irmão tá lá, e depois já começar a pensar numa Stock Light, e pensar na Stock principal, para viver realmente do automobilismo. Então, eu acho que o Brasil só foi criando oportunidades cada vez mais para que nós, pilotos brasileiros, a gente consiga aí viver do automobilismo e continuar fazendo o que a gente quer, que é a nossa paixão, que é estar correndo de carro de corrida e aproveitando várias fases, né, dos desenvolvimentos, né? Eu peguei o Stock Car quando era Astra, era câmbio sequencial, tinha que fazer quinta-taco também, tinha conta-giro, aí depois veio telemetria, câmbio sequencial, depois borboleta, veio o chassi novo, agora outra evolução da categoria. Então eu peguei várias fases legais aí da categoria. Pô, muito legal. E se adaptou bem em todas, né? Isso que é o mais legal. Tricampeão, né? Que não é pouca coisa. Foi bem, graças a Deus. Foram bons momentos. Ô, Ricardinho, em que momento você vai para a Stock Car, surge essa oportunidade, como surge esse convite, desperta esse interesse, porque querendo ou não ainda era uma categoria nova, né? Como é que surge tudo isso e essa paixão de voltar ao Brasil e falar assim, não, tenho uma categoria, tenho essa segurança de poder estar em uma categoria bacana, que eu posso usufruir, que eu posso crescer junto com ela, chegou a acontecer dessa forma? Na verdade, eu voltei para o Brasil depois de 2003, depois que eu fui campeão lá, e eu estava parado, na verdade, eu não tinha muita projeção, de dar continuidade até. Aí o Fernando Parra, que é um ex-piloto de Stock Car lá atrás, ele tinha uma equipe própria, ele corria mais amador, mais para brincadeira, e ele não ia poder estar nos treinos livres, né? Sempre quando começa uma temporada, eles fazem os treinos livres na própria semana, mas lá para terça e quarta-feira. E como ele trabalhava, ele tinha a empresa dele, ele pediu para eu fazer os treinos. E assim, eu lembro muito bem Curitiba, minha primeira etapa. Aí eu já tinha andado de 1000 milhas de Porsche, né? Foi minha primeira corrida de turismo, foi de Porsche, de 1000 milhas. Mas de Stock eu nunca tinha andado. Aí eu lembro muito bem, eu ia lá no paddock, ia falar com o Guto Negrão, ia falar com os pilotos, pô, mais ou menos. Onde que as referências frenagens, porque era um carro muito mais pesado do que eu estava acostumado a guiar, então eu não queria sair passando reta. Aí peguei referência com algumas pessoas, me adaptei bem no carro e comecei a estar sempre bem assim na tabela dos treinos. Daí o Parra falou, poxa, não, você vai fazer essa primeira corrida. Eu falei, tá bom, né? Eu só fui lá para fazer um treino de terça e quarta-feira e ele acabou me convidando para fazer a prova. Aí foi a prova que, poxa, a primeira corrida minha eu fui quinto na geral. Eu acabei herdando a terceira posição, porque foi uma corrida que o Kaká e o Thiago Marques foram desclassificados e tal. Mas eu fui quinto na geral. Então, assim, primeira corrida minha de estoque, numa equipe pequena, uma equipe que tinha um carro só. Aí já fiz um bom resultado. Daí ele me convidou para fazer outras etapas, fiz bons resultados. Aí em 2005 foi assim, eu fechei para fazer 2005, eu fechei 2, 3 semanas antes de começar o campeonato. Nossa. Aí o Márcio, que é também um ex-dono de equipe das antigas, que já foi sócio do Zonta lá atrás, Márcio Matias, me convidou para fazer o campeonato com ele. Aí também, orçamento super pequeno e também bons resultados. E dali eu voltei para Catálogo Racing mais um ano em 2006. Aí fui o único piloto de uma equipe pequena a entrar no playoff. Foi o primeiro ano que a gente teve playoff na Stock Car. Tinha playoff. Nossa, não lembrava 2006. Disso. Eram 12 etapas. Você chegava até a 8ª etapa
os 10 primeiros colocados no campeonato adicionava 200 pontos, só que em vez de você pegar a pontuação do primeiro para o segundo, que às vezes ficava um pouco destoado, eles davam 25 pontos para o primeiro, 20 pontos para o segundo, 18, sei lá, 18, 16, aí ia caindo até o 10º colocado. Então, o primeiro colocado começava o campeonato com 225, Entendi. O outro com 220. Aproximava um pouco mais a pontuação e dava uma pontuação extra, sabendo que o 11º nunca ia conseguir chegar nessa pontuação para disputar o campeonato. Aí você tinha as últimas 4 etapas do playoff. E eu entrei em 10º colocado. Com uma equipe muito pequenininha. E dali aí o Xande me chamou, fiz 2 anos de medley. Aí logo em seguida fiz mais 16 anos com a Eurofarma. As coisas foram acontecendo pelos resultados que foram acontecendo ao longo aí dessas oportunidades que eu tive do nada, assim, né? As coisas foram acontecendo. Por que eu falei para você, do nada, às vezes você recebe um convite, tem que estar no lugar certo, na hora certa e também estar pronto para a sua oportunidade, né? Não adianta você não estar pronto para a sua oportunidade ali, que também as coisas não dão certo. Eu fiquei pensando, você, depois do seu primeiro título na Stock Car, você fez uma coisa que eu acho que pouca gente faz, né? Você foi campeão, foi na Mateis, não foi, na época? Foi na Mateis, e aí 2008. Você é campeão em 2008 pela Mateis e escolhe mudar para a RC. O que te motivou, assim, campeão numa equipe que, putz, você estava no auge, né? Você, a equipe no auge, o que te motivou a mudar de equipe justo depois de ganhar o campeonato? Cara, na verdade, foram várias coisinhas pequenas que foram acontecendo durante aquele ano. Se eu não me engano, também o Xande estava pensando em fazer só um carro para o ano seguinte. Ele estava naquela transição de venda da Medley. Eu tive uma oferta muito boa do Maurício, sabendo também de todo o histórico do Meinha. Quando eu não corria ainda na Stock, lá 2002, 2003, que eu corria de Fórmula ainda, eu sempre fui muito amigo do Juliano, do Lossaco. E ele corria com o Meinha. Então, sempre quando eu estava no Brasil, eu estava sempre nas pistas e sempre estava no box com eles. Então, eu já tinha uma convivência com eles e fora todo o trabalho que eu estava acompanhando já há bastante tempo lá do Meinha. Então, assim, acho que um dos fatores principais foram da conexão, né? Conexão. Vai gerando a conexão. E aí você engata de 2008 a 2013 numa sequência, acho que mais impressionante pela Stock Car que eu já vi, que, né, o seu pior resultado entre 2008 e 2013 foi um 3º lugar no campeonato. Foi, terceiro. Foi 2 títulos e aí acho que mais alguns segundos e 1 ou 2 terceiros. Cara, como é que foi? Porque assim, a Stock Car a gente sabe da dificuldade que é pela competitividade, você se manter ali sempre entre os primeiros. Eu vi que nos seus anos, claro, tiveram vitórias, tiveram vários momentos que foram muito legais, só que sempre uma consistência muito boa. Sempre a gente esteve bem. Como é que você e o Meinha conseguiram trabalhar durante esses anos para estar sempre ali no ponto que é assim, eu acho que é uma das coisas mais complicadas. Tem que chamar ele aqui, vou perguntar para ele, mas realmente foram anos muito, muito bons em termos de vitórias, de pódios, de disputando campeonato com o Thiago, com o Kaká, com o Max, o próprio Serra em 2013, o Serra também estava disputando campeonato ali. Acho que foi uma fase boa nossa ali do carro. 2009, na verdade, foi... Você pega o Meinha sempre quando dá essa virada, ele de carro, de regulamento, ele começa muito bem, né? Mesma coisa esse ano. Mateis, né? O próprio Mateis também sempre começa muito bem. É que hoje você vê todas as equipes, né, da Stock Cars, todas... Você tinha lá o Vogel, o Mateis, o Meinha, depois veio o Mal, tal, mas hoje em dia, você pega toda essa leva dessa molecada nova entrando, dos Baby Sauros entrando na Stock Car e dando trabalho pra gente, é a mesma coisa, você pega na parte de engenharia, você pega muita gente, mas muita gente boa, estruturada nas equipes, você pega gente de equipes, eu não estou indo tão bem no campeonato, o Salas está indo bem no campeonato, e o Cavaleiro, a gente é primeiro de equipes. Né? Então, você pega uma equipe que começou há 10 anos atrás, hoje está sendo líder do campeonato na Stock Car. Então, você pega aí, evoluiu muito a categoria. Naquela época, você pegava ali, era uma hegemonia ali de 2, 3 caras, né? Na verdade, o Volgo sempre deu trabalho também, mas sempre os títulos ficou entre Mateis e Meinha naqueles anos. Acho que uns bons 10 anos aí, pelo menos, ficou entre os dois os títulos. E foi bem nessa... Eu fui para a Eurofarma bem nessa troca de chassis, né? De 2008
para 2009. Em 2008, poxa, lá na Medley com o Matheus, das 12 corridas que a gente fez, a gente ganhou 8 no total. Eu ganhei 5, o Marquinhos 2 e o Valdeno ganhou 1. Nossa. Então foi realmente, a gente dominou 2008. Então é muito disso, né? 2009 começou muito bem, daí quando você começa bem, a evolução é muito mais rápida, né? Perfeito. Você consegue, daí você vai mais no pente fino do acerto do carro. Não né? precisa correr atrás de muito prejuízo, De né? muito prejuízo, Você consegue evoluir com mais calma e mais precisão, né? Principalmente em categorias como é hoje em dia no mundo inteiro, né? Você mal treina, pouco tempo de pista, pneus também é tudo limitado, corridas são poucas, então quando você começa bem, você acaba, você falou, é muito mais fino, né, o ajuste. Quando você tem que correr atrás, o negócio fica um pouco mais complicado, ainda mais pelo tempo de pista que você não tem. E é justamente o ponto que eu queria chegar, né? Esse ano, 2025, você sai da Eurofarma depois de, anos com eles. Sim. Se não me engano, foram poucos anos que você ficou na full time, depois voltou um ano na full time, voltou para a Eurofarma, foi campeão de novo, ganhou o 3º campeonato, ficou mais uns anos lá e agora mudou de casa justo de novo no ano que tem uma troca grande, né, de chassis, de motores na categoria. E como você bem falou, a Cavaleiro junto com o Meinha aí, parece que, deram uma boa... O Meinha começou muito bem, vocês vieram depois muito bem também. Queria entender um pouquinho como é que tem sido o desenvolvimento para vocês, porque assim, dá para ver que vocês estão muito bem e você, o Gui Salas, eu acho que é uma dupla muito, muito forte. E eu queria entender como é que está sendo para você, Ricardinho, com o novo carro, comparando com de guiada mesmo, entender a tocada um pouquinho, porque eu fico muito curioso de quem andava no carro antigo, que muita gente falava ali, que o pessoal mais velho vai ter dificuldade, porque é um carro muito manhoso, a molecada vai sofrer, que estava sofrendo agora pode não sofrer porque o carro vai zerar para todo mundo. Só que, a gente vê que não é bem assim. Queria entender de você a tocada do carro, como é que é, muito mais rápido, muito mais lento, o que mudou? O carro é mais rápido, a guiada é muito mais gostosa que o carro anterior. Na verdade, em 2017, 2018, a gente já tinha um carro, o próprio carro antigo da Stock Car, ele era mais rápido, né? A gente tinha uma parte aerodinâmica muito maior no carro, tinha mais asa, toda a parte aerodinâmica do carro, parte de assoalho e tudo mais, era um carro mais rápido, também era bem prazeroso de guiar. Aí depois entrou a parte de carroceria de lata, em 2020, bem na transição da pandemia. E ali ficou um carro bem mais alto, um carro mais lento, ali ficou um carro muito mais difícil de guiar, um carro... Você andava muito mais assim, a gente falava no fio da navalha ali para virar rápido, sabe? Era bem manhoso, o tempo inteiro brigando com o carro, tentando extrair o máximo de velocidade, muito mais em cima do pneu, do acerto do carro, do que realmente do carro, né? Porque o carro não te ajudava tanto. Ainda mais a rolagem do carro, era um carro mais alto, então transferência de peso, era bem difícil, era bem complicado de guiar. Esse carro é um carro muito mais prazeroso, é muito mais parecido com um GT3 na guiada. Eu corro GT3 de Porsche, então você vê que a guiada, assim, quando o carro está legal, é um carro muito mais prazeroso, as tendências dele são muito mais reativas, né? O que você quer, onde você quer posicionar o carro, onde você quer colocar o carro, é muito mais legal. Evolução nova aí com motores turbo na categoria, é novo para todo mundo, é igual para todo mundo e é novo para todo mundo. Tinha andado lá atrás, em 2010, de Copa Linha só com motor turbo, então faz muito tempo que a gente não anda com motor turbo. Mas em termos de reação de carro, é muito mais tranquila, é muito mais guiada... Fina, muito mais próximo de um GT, de um GT3, legal, entendeu? Porque legal. Hoje em dia, o que acontece? Os carros GT3, antigamente, também eles eram mais difíceis de guiar. Mas as grandes marcas, eles viram que assim, era um investimento brutal para fazer o carro ser 3, 4 décimos mais rápido. Só que era muito melhor você aproximar o gentleman driver do piloto profissional do que você fazer um carro mais rápido 3, 4, 5 décimos. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer com que o carro ficasse mais fácil de guiar para o gentleman, para aproximar o tempo, que é ali que eles iam extrair, em termos de estratégia, de corrida, de longa duração, que eles iam conseguir extrair o máximo ali, aproximando e também dando mais prazer para o gentleman driver guiar. Então, essa parte aerodinâmica desses GTs, essa parte que eles evoluíram muito, a guiada, hoje em dia os GTs são muito mais dóceis, os carros são bem legais de guiar, são bem rápidos, legal, mas muito mais, a reação dele é muito mais previsível, né? Então,
saiu traseiro, você consegue corrigir, é muito mais na mão. Não é espantoso, né? Não é uma coisa que acontece de uma vez. E eu sinto um pouco isso do carro novo da Stock. Muito legal. E em questão de equipe, eu queria entender, mudou muito a dinâmica, a cultura é diferente, como é que são as pessoas? Cara, eu fui super bem recepcionado na equipe por todo mundo, pelo Beto, pelos engenheiros, pelos mecânicos, mecânicos já interno. Eu cheguei a trabalhar lá atrás, há muito tempo atrás, até legal. Um dos mecânicos da equipe, ele começou lá quando eu fiz a corrida em 2004, lá na Catálogo Racing, ele era meu mecânico também. Então, ali eu já tinha um pouco de conhecer ele bem, como ele trabalhava. O restante acabou sendo tudo novo. Mas, cara, eu sou fácil de adaptar. Eu sou... acho que eu me dou bem, eu lido bem com as pessoas, eu acho. Eu tive uma recepção muito boa da equipe. Estou tentando também transmitir para eles aí uma liberdade, um conforto, que, poxa, eu estou aberto aí a adaptações. Eu acho que você tem que se adaptar em qualquer lugar que você vai. Você tem que meio que aprender a cultura daquela equipe. Perfeito. E se adaptar ao mais rápido possível. Perfeito. E graças a Deus está acontecendo isso daí. Estou super feliz com eles lá. Muito bom. Até com o próprio Gui Salas, não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que o Gui Salas andou de Stock Car foi comigo. De corrida de convidados. Legal. A gente fez pole em Curitiba. Olha só que legal. A gente acabou chegando em terceiro, mas a gente fez pole em corrida de convidados lá em Curitiba. Acho que foi em 2016, se eu não me engano. Foi 2016, foi a primeira vez que andou de Stock Car. Muito legal. Muito bacana. Legal. Ricardinho, eu queria falar um pouquinho dos seus títulos, que não são poucos, né? Que tem mais de 10 aí na conta. Fazer um retrospecto, quais que foram os mais desafiadores para você? A gente sabe que tem anos que a gente está indo bem, outros já é mais difícil. E qual que você sente que é o mais especial? Acho que especial todos eles foram. Acho que não pode apontar um como sendo o mais especial. Acho que a gente sabe quanto é difícil ganhar uma corrida, né? Subir em um pódio. Então, acho que todos eles foram todos especiais, com a sua particularidade. Eu acho que o mais desafiador acho que foi o da pandemia, 2020, onde a gente, teoricamente, nem sabia se ia estar correndo ou não. Mundo de cabeça para baixo e ainda a gente conseguindo trabalhar. Mas acho que, como te falei, desde o Marcas, né? O Brasileiro de Marcas, um campeonato completamente diferentes, várias montadoras no campeonato, você mal conseguia treinar, o laço de sucesso era um absurdo, não eram 30 quilos, eram 80 quilos, então, um regulamento. Eu lembro que o meu primeiro ano de Marcas, que eu já comecei a ser líder logo depois da primeira corrida, eu não ganhei uma corrida e fui campeão. Não, eu fui campeão, no primeiro ano meu de Marcas, eu fui campeão sem ganhar uma corrida, então assim... por isso eu te falo, cada campeonato tem sua particularidade, entendeu? Você pega próprio 2008, que eu ganhei 5 corridas, mas quando você chega no playoff, aperta a pontuação, daí começa um novo campeonato dali, né? Você não consegue usufruir daquela pontuação antiga e trabalhar em cima daquilo, não. Você tem um regulamento novo, começa a trabalhar dali para frente. Então, cada uma teve sua particularidade, acho que todas elas foram importantes. A TC 2000, que eu fui fazer com o Fontana, que foram 3 etapas, é um campeonato de endurance, era um carro tração dianteira, onde eu tive que aprender também a andar naqueles carros que anda tudo de lado, é bem difícil de guiar, bem diferente de guiar, em pistas também que a gente não conhecia. Eu lembro naquela época lá, quando a gente ia ter câmera on-board, era a GoPro 1 ainda, era aquela, pra gente ter, né, referência. Que a gente utilizava ali como referência ali, a gente já tinha telemetria, que era um campeonato de endurance, que você tinha que troca de piloto, então foi tudo um grande aprendizado, né? Regulamentos diferentes, acho que o mais legal de você estar competindo em várias categorias é você estar competindo também com regulamentos diferentes, sendo corridas curtas, corridas longas, eu acho que é isso que é o bacana, você vai criando mais experiência e te motivando também a ter coisas novas. Te torna mais completo, no fundo, né? No final. Te desafia de jeitos diferentes. Sim, poxa, fui piloto de teste da revista Racing, acho que vocês não sabiam. Nossa, não. Lá atrás, revista Racing, fui piloto de teste, então andei de truck, cheguei a testar truck do Beto Monteiro, da Débora, eu testei truck de rally, tudo, até o próprio carro do Giga, o Mitsubishi dele, então assim, andei de
vários, assim, foi muito legal para mim, né? Foi uma grande experiência que a Racing acabou me dando e para mim foi assim, tudo que eu podia estar fazendo e estar agregando no meu currículo e profissionalmente também com experiência, eu estava dentro. Muito legal. Nick, baita carreira, muita coisa legal compartilhando com a gente, mas Ricardinho, eu queria que você contasse um pouquinho sobre futuro. O que você quer deixar de legado no automobilismo? Obrigado. Bom, eu espero continuar correndo por mais algum tempo. Não, eu quero estar correndo enquanto estiver feliz, enquanto estiver sendo competitivo, eu quero continuar correndo. É o que a gente chega nas férias, esse ano foi péssimo, porque 5 meses sem fazer nada praticamente, né? O campeonato começou em maio, então a gente sempre espera aí retornar às atividades. Lógico, acho que o principal que a gente quer é ganhar corrida e sempre mais um título seria bem-vindo, né? A gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito com o que a gente já fez, porque já aconteceu aquela sensação de vitória, aquela sensação que só o piloto sabe, que é ganhar um título, é uma coisa indescritível. Então a gente sempre busca chegar nesse auge mais uma vez. Eu não vejo parar tão cedo, mas também, né, hoje em dia a gente sabe as dificuldades que a gente tem no automobilismo em termos de patrocínio. Mas é isso, continuar correndo na estoque. Eu quero finalizar minha carreira, se Deus quiser, com muito mais corridas aí pela estoque, que é um lugar que eu gosto, de estar competindo. Tem outras categorias também que eu gostaria de estar competindo. Mas é estar correndo, carros legais. Tem alguma categoria ainda que você fala, eu ainda quero correr nessa? Cara, eu gosto muito do IMSA, mas já estou mais velho para isso. O pessoal não chama os pilotos velhos para andar lá. Eu gosto muito do IMSA. Se você falar para mim IMSA, WEC, eu prefiro o IMSA. Legal. Isso é muito legal. Em termos de pistas também, em termos de corrida, eu acho muito legal a IMSA. E se você pudesse deixar um recado para quem está na Stock Light, para quem está começando, com tudo que você aprendeu nesses anos de Brasil, o que você falaria para o pessoal? Cara, é difícil falar, né? Assim, dá o seu melhor, todo mundo dá o seu melhor o tempo inteiro. Eu acho que é aproveitar as oportunidades, né? Porque você tem que estar pronto para toda hora, para a oportunidade que você está tendo. Às vezes você está dando o seu melhor, a oportunidade que você está tendo, as coisas às vezes não encaixam, mas, se você está lá pronto para aquilo, só um exemplo para você. Eu estava na 3000, eu fiz 99 e 2000, de Fórmula 3000. Em 2001, eu não estava correndo. Eles tinham trocado o piloto, eles tinham colocado 2 pilotos novos. O Antônio Garcia, que hoje é piloto IMSA, e o Patrick Frissacre, que chegou a andar de Fórmula 1. Andava eu e Bernold pela Red Bull. Aí ele foi para a Fórmula 1 pela Aeros e eu estava parado. Só que eu continuei motivado, eu continuei treinando e tal. Aí o Marco não estava tendo resultado com o Antônio Garcia. E do nada ele me ligou e me chamou. Vem pra cá, não tô te prometendo nada, você vai fazer um treino. Se você for bem, a vaga é sua. Então eu fui pra lá com a mala cheia de roupa, sem saber se eu ia voltar 2 dias depois ou não. E acabei aproveitando muito bem aquele treino. Então acho que é isso, acho que não deixar passar as oportunidades. Legal. Tem que estar pronto para todo momento aí, porque você vê essa molecada nova que está na estoque, você pega o próprio Salas. O Salas foi o último piloto assinado na temporada 2025. Meu Era Deus. a última vaga que tinha na temporada 2025 era a vaga que era do Nelson, depois ficou do Salas. Hoje o cara é líder do campeonato. Você vê as voltas Então, como assim, dá, né? talvez ele estava desanimado, estava triste, mas não, ele estava correndo atrás de patrocínio, ele estava correndo atrás dos seus sonhos, estava acreditando que ia dar certo e hoje é líder do campeonato, né? Você pega o próprio Gaetano, que há um tempo atrás ele ia parar de correr, eu lembro muito bem. Eu que arrumei um patrocinador para ele. Tem um amigo que era vice-presidente de uma empresa e ele queria me patrocinar. Eu falei, cara, na Eurofarma a gente não pode colocar nada, nenhuma marca no carro, nem espaço no capacete, eu não consigo nada. Eu falei, tem um piloto muito bom, que o cara tá para parar e eu acho que a negociação vai ser boa, porque o que você for levar, muito provável vai dar continuidade. Aí eu apresentei ele pro Gaetano, o Gaetano já deu mais 2 anos de sequência, ele terminou aquele ano, que foi aquele ano que ele bateu em Interlagos. Ah, sim, aquela batida forte. Batida forte, que se não me engano foi com o Salas e com o Serrinha.
ele deu continuidade naquele ano, fechou por mais um ano e as coisas foram acontecendo para ele. Fantástico. Aí logo em seguida a Valda, o Maurício, acabou ajudando ele, dando uma parte do patrocínio para andar lá na Babi. Aí foi pro Beto e as coisas encaixaram e hoje ele está uma das principais equipes da Stock. Então é isso, não desistir, não achar que as coisas não vão acontecer com você. Na hora certa as coisas vão se ajeitar. Muito legal. Isso é muito legal, que você trouxe um ponto de pilotos ajudando pilotos. E às vezes as pessoas acham que a rivalidade da pista também acontece fora, né? O Serginho, olha, estou pensando no Sérgio Maurício aqui na cabeça. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de poder apoiar, sobre a questão de se ajudar e essa rivalidade que fica só em pista. Fora dela é muito pelo contrário, né? Não, acho que tem de tudo, né? Lógico que tem as rivalidades fora de pista também, mas às vezes são curtas. Aquela briguinha que você tem, às vezes, com um piloto ou outro por causa de uma disputa, mas acaba tudo passando, né? Eu acho que você vai ganhando experiência, vai entendendo que, no final das contas, tudo faz parte do processo. Acho que tem essas pessoas que a gente tem um pouco mais de afinidade fora das pistas, as amizades que a gente acaba tendo fora das pistas também. E eu tenho algumas afinidades, eu tenho algumas pessoas que eu gosto bastante. E uma das coisas que eu sempre falo, eu tive uma história legal, tive uma história muito bacana, mas todos eles ali dentro tiveram histórias bacanas, têm histórias bacanas para contar, né? Eles, talvez uma carreira mais curta, porque eles são jovens, mas daqui 10, 15 anos eu não tenho uma carreira talvez brilhante para contar. Então acho que é isso, eu acho que todo mundo tem sua história, sua dificuldade, sua batalha, você para estar aqui, ele para estar correndo na truck, fui lá correr, poxa, acompanhava ele lá na preliminar da Indy, né? Indy, né? Indy... Eu fiz o SF Júnior e o SF 2000. 2000, é verdade. Foi vice, né? Eu fui campeão um ano e depois no primeiro, no primeiro ano e depois terminei acho que sexto ou sétimo no campeonato. Sexto, sétimo. Mas a gente acompanhava de longe. Pô, que legal. E todo mundo tem sua história, entendeu? Todo mundo tem... É isso, acho que é saber respeitar, entender isso e deixar as coisas fluírem, acontecer. Muito legal. Bora dar a volta rápida? Vamos de volta rápida. É o que eu não estava querendo. Então Vai ser uma volta lenta, porque esse negócio de simulador desses moleque, eu sinto, né? Eu tomo mais de segundo, 2 segundos, rodo que nem peão. Não tem comparação, não tem comparação. É você com você. Não tem jeito. então tá bom. Então Mas pode rodar, né? Pode, vai tranquilo, vai Então tranquilo. Então tá bom. Já estamos por aqui, Ricardinho já está aqui pronto para correr, Nick. Pista, carro, bora. Ele falou que o sonho era andar no IMSA, então a gente foi lá, vamos andar de Hypercar, vamos andar de Cadillac, né? Ricardinho, em Interlagos. Aproveitando que recentemente tivemos o WEC em São Paulo, vamos aproveitar os Hypercar, vamos andar. Vamos experimentar. E acontece que também a diferença de carro, né, entre as categorias acaba que potencializa esse erro e essa batida, porque os Hypercar viram muito mais rápidos que os GT3 e viram muito mais rápidos que os LMP2 também quando corre junto. Então, quer dizer, se corre junto não, mas que correu o P2, acho que em Le Mans junto, uma outra categoria de protótipo. Então acaba que, mesmo que vire parecido, ainda é mais lento, os Hypercar acabam passando muitos carros, né, Ricardinho, durante a corrida, e acaba que pro piloto é até estressante ter que ficar sempre tendo que buscar o carro da frente, mas ali no meio tempo ainda ficar tendo que passar outras categorias. Sim. E eu acho legal você falar disso, Nick, porque quem está em casa às vezes não tem a mínima noção do quão importantes são todos esses pontos que você está levantando, né? Sim. Aquecimento de pneu que o pessoal vê na Fórmula 1 em segundos praticamente, aí vê outras categorias que demoram mais e fala, pô, por que não é igual? Na Fórmula 1 você ainda pode usar aqueles pneus, você pode usar aquela capa de pneu, deixa o pneu já numa temperatura quase ideal para você sair. Olha, eu não rodei primeira volta, tô feliz, podem me contratar. Ainda bem que o pessoal não tá vendo o quanto que eu tô virando, porque tá lenta. Não, o que interessa tô esforçando para não rodar. O que interessa aqui não é nem o tempo que você está fazendo, é mais o feedback que você vai dar pra gente. Cara, legal, na sua comparação com vida real e o que você já guiou de carro em Interlagos, se minimamente se aproxima de alguma coisa. As referências são sempre bem parecidas, né? Em termos de frenagem e tudo. É um carro pesado, um carro grande, mas poxa, é bacana mesmo. Eu gostei desse simulador aqui. Se impede, pode mandar um lá pra casa. Ó, o Júnior já tem mais um cliente.
Não, cliente não. Ele quer de presente. Ele pode mandar um lá pra cá. De presente. Só se o Nick quiser me dar de presente. Aí você passa o cartão dele. Cara, é bem legal. Difícil. Ó, tá simulando até a sua GoPro 1 aqui que você tinha quando você falou. Olha lá, o GoPro 1 aí. Olha ali que pra quem estava com medo do simulador, Não, tá eu tô indo até impressionado. muito bem. E hoje em dia a gente se acostuma com uma geração que cresce com tecnologia e esquece que realmente não é comum. Né? Isso, e assim, é super normal. Meu pai, no simulador comigo, ele demora para se acostumar. E até engraçado, o único tipo de carro que ele guia no simulador, logo de cara é rápido, como qualquer outro piloto, é em oval. Olha que loucura. Ele não sei porquê, tem uma sensibilidade muito grande para oval. Ele no simulador em oval não precisa treinar, é logo rápido como deve ser. Gostei. Gostou? Gostei. Sim, Esse, né, que o pessoal não viu antes de Fórmula 1. Que eu rodei que nem um peão. Ricardinho caminhando ali para sua última volta ali. Conseguimos conquistá-lo no simulador, tá vendo? Tava com medo. Não tava querendo muito não. Mas bom andar sozinho assim, que a gente não tem comparações. E aquela história também, ficar comparando com gente que anda sempre não é real, né? Até porque quando vai chegando ali no finalzinho, o simulador ele é, nos seus mínimos detalhes, diferente da vida real. Então acaba, às vezes, que uma manha ou outra que você consegue usar no simulador não se aplica muito na vida real. Sim. Acho que o simulador, uma das principais coisas que te ajuda muito é conhecer pista, né? Com certeza. Mínimos pontos de freada, né? Marchas. O mapeamento de pista é muito perfeito. É isso. Muito bom. Acertei o carro. Grande, Ricardinho. Mandou bem, Nick. Mandou bem. Mandou bem. Gostei. Agora bora voltar virei um 24 do ouro. Não sei se é 24. É 24 do ouro. Cara, eu acho que Os caras viraram isso bem, no final de bem. semana. Espero que seja ok. Valeu, Legal. obrigado. Valeu, A gente que Ricardinho. agradece. Bora voltar pro estúdio para Vamos encerrar esse voltar pro programa? estúdio. Vambora. Bora lá. Todo piloto que passa por esse simulador dá uma aula, né? Sim, é verdade. Agora, Nick, vamos para nossa tradição? Vamos. Ricardinho, eu vou pedir para você assinar a nossa viseira, por favor. Todo mundo, todos os pilotos que vieram, todo mundo que participou do programa assina pra gente. Show de bola. Meu pai não sabe, mas essa já é a terceira que eu roubo dele. Você entregando aqui ao vivo no programa. Se você quiser, eu tenho umas viseiras lá em casa e te dou depois. A gente quer, porque aqui eu tô preenchendo ali, já é a É? terceira que a gente tá enchendo. Bola. Ó, ficou legal demais. Ricardinho, quero agradecer ter participado e compartilhado um pouco dessa história, dos seus títulos. A gente quer que você volte aqui. O pessoal de casa não sabe, mas Ricardinho errou o endereço por culpa minha. Prometo que o próximo eu vou passar certinho. Não, Obrigado. tamo junto. Viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, tá sendo Obrigado. sensacional. Não gostei de ter andado no simulador, que não é meu forte, mas foi divertido. Valeu, obrigado. Nick, valeu, parceria. Nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem. Combinado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem tem mais. Você tem que assistir e acompanhar a gente. Tchau.